bom dia, paz seja convosco, casais da Bíblia. Essa é a minha nova série aqui no Instagram, Casais da Bíblia. E hoje eu vou falar de um casal muito especial, um casal muito querido, né? O homem, ele não aparece muito na Bíblia, o nome dele aparece pouquíssimas vezes, mas a sua influência é uma influência de poder, de graça, é um modelo a ser seguido. Eu vou falar de Débora e Lapidote. Já pensou nesse casamento? Já pensou que desafiador foi para Lapidote ter uma esposa que era uma líder, uma juíza, uma profetisa, né? Uma mulher cheia de sabedoria, uma mulher de influência naquela época, gente. Hoje, nos nossos dias, esse tipo de casamento é um casamento que já surpreende. Você imagina pensar nesse modelo de casamento nos dias dos juízes, nos dias de Israel, o Israel antigo? É exatamente disso que nós vamos falar hoje. Espero que Deus ministre ao seu coração. Bom dia, minha amiga querida, paz do Senhor. Que bom ter você aqui, viu, na minha live. Eu quero aqui fazer uma oração, apresentar a Deus esse tempo, né? Porque todo esse tempo é exclusivo do Senhor. É um tempo em que Jesus vai falar aos nossos corações, vai ministrar aos nossos corações e nós vamos ser tocados, transformados. Os nossos casamentos serão tocados, visitados pelo poder de Deus, trazendo cura, trazendo alinhamento, trazendo transformação nos nossos casamentos, tá bom? Aí você que for entrando pode compartilhar aí, né, com outras pessoas, manda aí pelo aviãozinho para os seus amigos, para suas amigas, para os seus parentes, vai ficar ali no direct da pessoa, quando ela quiser assistir, ela pode assistir, talvez não consiga assistir agora, mas pode assistir depois, né? Eu comecei essa série de lives sobre casamento por causa do meu livro, Entre o Altar e a Promessa, né? E Deus tem ministrado ao meu coração sobre o valor de estar falando aos casais, e eu tô aproveitando essa oportunidade aqui dessas lives para estar falando disso. Falei um tempão sobre alguns pontos alguns assuntos, alguns capítulos do meu livro, e agora eu tô falando sobre casais da Bíblia, né? Quero trazer esse assunto como modelo para nós, como nós podemos aprender com os casais da Bíblia. Casamentos bem-sucedidos, casamentos também desafiadores, casamentos com problemas, casamentos difíceis, né? Então, hoje eu vou estar falando de Débora e Lapidote. Em nome de Jesus, vou continuar ainda falando de outros casais aí nas outras lives. Bom dia, pastor Djalma, paz do Senhor. Eu quero orar agora, apresentar a Deus esse tempo, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esse tempo dessa live. Eu peço a direção do Senhor para esse tempo. Espírito Santo, nós sabemos que tudo é muito diferente quando o Senhor está presente. E é exatamente isso que nós queremos. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor seja real aqui nessa live, que o Senhor alcance os corações, que o Senhor traga luz, revelação, alinhamento, Senhor, das pessoas que estarão assistindo, dentro das suas casas, nos casamentos, nas famílias, por onde quer que essa live for, que o teu nome seja honrado, seja glorificado, Senhor, que as palavras que serão liberadas aqui nesta manhã venham acessar os corações, trazendo cura, trazendo restauração, e indiferente do momento em que a pessoa for assistir essa live, seja agora ao vivo ou seja depois gravada, Senhor, por onde quer que ela alcançar, por onde quer que ela for, Senhor, que o teu nome seja honrado e glorificado, e que as pessoas, Senhor, possam experimentar da tua bondade, possam entender, Senhor, como o Senhor está interessado nas nossas vidas, que o Senhor é o maior interessado em tudo que diz ao nosso respeito. O Senhor está conosco, o Senhor quer trabalhar, o Senhor quer curar, quer restaurar, quer mudar as histórias, quer quebrar todo embaraço, toda confusão, toda situação, Senhor, que tem se estabelecido dentro das casas, nos casamentos, que é contrário à tua vontade, que é contrário àquilo que os teus filhos também têm buscado, Pai. Que os teus anjos trabalhem em favor dessas famílias, dessas vidas, destruindo, Senhor,
toda obra do mal, toda obra, Senhor Deus, que vem contra o teu projeto, o teu plano, seja repreendida agora em nome de Jesus, que haja paz sobre as casas, que haja paz nos relacionamentos, que haja direção de Deus nos casamentos, Senhor. Se, Pai, muitas vezes somos nós, Senhor, ali, o erro está em nós, a falha está em nós, que o Senhor traga quebrantamento, que o Senhor traga arrependimento, reconhecimento de pecado, que haja mudança, Senhor, no nosso interior, Pai, um arrependimento profundo, para que a gente possa viver tudo que o Senhor tem sonhado, tudo que o Senhor tem declarado sobre as nossas vidas, Pai. O teu plano original seja estabelecido sobre os casais, sobre as famílias, para a glória do teu nome, Jesus. Ah, Senhor, eu sei que é desafiador se manter casado. Casar é desafiador e se manter casado muito mais, mas nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor tem defendido essa causa. Então, Senhor, entra agora com teu poder sobre essas casas, sobre esses casamentos e traz o alinhamento, traz a direção, traz a orientação que esses casais precisam. Senhor, a tua palavra diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que a tua palavra vem iluminando os nossos caminhos, Senhor, e nos mostrando a direção, nos mostrando onde precisamos mudar, onde precisamos ser transformados, que nós venhamos depender do Senhor completamente, entendendo que o Senhor está interessado na nossa história, o Senhor está interessado nos nossos casamentos, em quebrar padrões ruins, padrões destrutivos, em quebrar padrões que não honrem, que não glorifiquem o nome dele, que não representam o reino que Jesus veio trazer. Senhor, trabalha nas nossas vidas, ministra aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós dependemos totalmente do Senhor. Por isso, esteja, Senhor, no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque a sua fidelidade dura para sempre, porque o Senhor é incomparável. Não há outro além de ti, não há Deus tão grande como o nosso Deus, não há Deus tão glorioso, tão poderoso, tão lindo, tão santo, um Deus que ama os seus filhos, que protege, que cuida, que está interessado no nosso bem-estar, que está interessado que nós venhamos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos, que está cuidando de nós. Senhor, toma teu lugar de honra, toma o teu lugar de glória nessa live, na minha vida, na vida dos meus irmãos, daqueles que estarão assistindo, Senhor, que a tua presença faça toda a diferença nessa live e na vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é bom, porque a sua fidelidade dura para sempre, porque o seu amor é real e verdadeiro. Aleluia, aleluia. Rendem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua fidelidade dura para sempre, porque o seu amor leal permanece para sempre, porque digno e justo é o Senhor, santo e poderoso é o Rei da glória. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, o Deus que nós temos uma aliança com Ele e que não nos desampara, que é Deus presente, Deus fiel. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bom, gente, vamos começar então, né? Eu quero estar lendo aqui em Juízes capítulo 4, um pouquinho da história, né, de Débora. Como eu disse aqui no início da live, a gente ouve falar o nome de Lapidote, que é o esposo de Débora, pouquíssimas vezes aqui no capítulo 4 e no capítulo 5, né? Mas nós sabemos que a influência de Lapidote foi tão poderosa sobre a vida de Débora, porque ele é esse tipo de homem. Ele foi um homem que deu o sustento que Débora precisava para cumprir toda a missão que Deus tinha na vida dela. Então, eu acho muito legal a história desse casal, gosto muito, é inspiradora essa história, exatamente porque ela tá meio fora do padrão, né, que a gente conhece. Normalmente, na Bíblia e também na vida real, a liderança, ela está
normalmente sobre a vida dos homens, sobre a vida do marido, né, do esposo. E aqui nós vemos uma história um pouco diferente, mas isso não anula a pessoa de Lapidote, não anula o seu lugar de unção como sacerdote da sua casa. Mas eu quero ler com você Juízes capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 1, porque eu quero também falar um pouquinho desse contexto em que a Débora foi levantada. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sisera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sisera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Vou ler até aqui, tá bom? Li até o verso 10, né? Porque eu achei muito interessante, né? O Baraque falar isso para ela: se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não irei. E ela concorda em ir com ele, e ela vai com ele. E a gente conhece a história, sabe que realmente Deus entregou Sisera, o comandante do exército de Jabim, nas mãos de uma mulher, Jael, que é uma outra mulher, que depois, numa outra oportunidade, a gente pode estar falando dela também. E Deus entrega realmente esse comandante do exército nas mãos de Jael, e a vitória, ela é declarada ali, né? A gente sabe que Baraque vai, persegue o inimigo e vence mesmo, e Deus dá essa vitória. Depois, no capítulo 5, a gente vai encontrar o cântico de Débora, onde ela está celebrando essa vitória, essa conquista, né? E ela é tão precisa na profecia dela, né, que as coisas acontecem exatamente como ela profetizou. Uma mulher alinhada ao coração de Deus, ao ponto de receber de Deus direções e orientações, e tudo aquilo que ela fala se cumpre exatamente como ela profetizou, como ela declarou. Eu achei muito interessante, né? Porque ela fala: o Senhor, para Baraque, o Senhor te manda levantar 10.000 homens. E aqui o texto diz que realmente foram 10 homens que se levantaram para guerrear contra o exército de Jabim. Então a gente percebe o que, né? A precisão da profecia de Débora, é como ela foi precisa e acertou exatamente o alvo, né? Bom dia, paz do Senhor. Tô começando agora, gente. Envia a live aí para seus amigos, para suas amigas, né? Então vamos lá. Eu coloquei alguns pontos aqui. O casamento de Débora e Lapidote, ele é uma referência de confiança, apoio, compreensão, maturidade, honra e propósito. Gente, olha só, ela é uma profetisa, uma juíza, ela é uma líder. Quando Baraque fala para ela assim: se você for comigo, eu irei, se você não for, eu não irei, ela vai. Pensa nesse marido, no Lapidote. Pensa na posição desse homem. Mas esse homem, primeiramente, ele tinha temor a Deus, amava a Deus. Segundo, ele confiava na sua esposa. Bom dia, pastora Carla, paz do Senhor. É um casamento com uma referência de confiança. Havia confiança entre esse casal, ao ponto de Lapidote não impedir que a Débora fizesse o que Deus lhe mandava fazer.
Lapidote em nenhum momento impediu que Débora cumprisse a missão que Deus confiou a ela. Gente, fala a verdade. Para aquela época, para aquele contexto, é bem fora da caixinha, fala a verdade. Não é? O contexto de Deus anterior a Débora se levantar é um contexto em que Israel está vivendo sob o governo de juízes. Quando Deus levantava os juízes, Israel vencia as batalhas, Israel prosperava, Israel era abençoado. Mas quando os juízes morriam, Israel se perdia novamente. Então o contexto da história de Débora é depois da morte de Eude. Eude foi um dos libertadores de Israel que se levantou nesse tempo. Aí, quando Eude morre, Deus desperta Débora e a chama para ser o quê? Uma libertadora, uma juíza, uma profetisa e uma esposa. Tudo no mesmo nível, gente, não tinha nada maior. Ela não era mais profetisa do que esposa. O seu poder de ser uma libertadora também se aplicava dentro da sua casa, na submissão ao marido, na honra, né, devida que ela devia entregar ao seu esposo, no cuidado da sua família. Eu entendo que Débora, irmãs e irmãos, ela segurava todos esses pratos com muita graça, com muita alegria, com muito prazer. Porque também, gente, o ministério lá fora e o ministério de dentro da casa não é um peso, não é um problema, é uma bênção para as nossas vidas. Talvez você esteja aí, as mulheres, né, que estão aqui, estejam aí se sentindo sobrecarregadas, cansadas, né, de tantas atribuições, tanta responsabilidade. Mas pense em Débora, gente, ela já lidava com essas coisas que a gente está lidando hoje, nos nossos dias. Acho fantástico o Senhor ter deixado esse exemplo para nós, o exemplo da vida dessa mulher, né? O que a Bíblia diz sobre a mulher casada, né? Provérbios 18, 22 diz assim: quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebe o favor do Senhor. Olha só, né? Eu falo disso aí no meu livro, logo no início, né? Que eu tô falando ainda para os noivos. Eu falo sobre essa promoção que o homem recebe a partir do momento que ele ganha de Deus uma esposa, né? Ele recebe o quê? Algo precioso, algo excelente, e o favor de Deus está sobre a vida dele, né? Porque ele recebeu uma mulher. Você já tinha pensado nisso? Já tinha pensado que é um presente para o marido ter uma esposa? Né? Lapidote foi honrado com essa mulher tão sábia, com essa mulher tão comprometida. Porque se ela é comprometida com a missão de Deus, ela é comprometida com todos os outros contextos. Não é? Pensa bem, você não vê a Deus, mas você sabe da presença dele, você sabe que ele é real. E a Débora era extremamente comprometida com a missão que Deus confiou a ela. Será que ela seria indisciplinada com a missão a respeito da sua casa, da sua família? Claro que não, gente. Claro que não. Eu entendo que a Débora era tão comprometida com a sua casa quanto era comprometida com a missão que Deus confiou a ela. Você acha que isso é possível? Fala aí para mim se você acha que é possível. Né? Débora, ela era uma mulher excelente. Isso prova para nós, sabe uma coisa, irmãos? Que a unção de Deus na vida de qualquer pessoa, bom dia, Catinha, paz do Senhor, que a unção de Deus na vida de qualquer pessoa é capaz de fazer essa pessoa ser excelente em tudo que ela faz. Essa unção envolve o quê? Envolve caráter, envolve ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa que fala a verdade, ser uma pessoa comprometida, ser uma pessoa leal a Deus, ao seu cônjuge, aos seus amigos, às suas amigas, aos seus pastores. Né? Essa unção que Deus tem derramado sobre nós, tanto homens e mulheres, ela nos torna cada vez melhor, porque esse é o alvo, se tornar cada vez melhor, se tornar cada vez mais parecido com Jesus, não é? Então, essa é uma realidade. Vocês, maridos, nós temos aqui um marido só, que pelo menos pelo que eu vi agora, que é o pastor Djalma, né, o apóstolo Djalma, que está aqui assistindo. Você foi honrado quando recebeu a sua Débora, a sua Silvia, né? E que honra, que alegria poder ser honrado dessa maneira. Os maridos deveriam
enxergar isso e se alegrar, né? Porque eles receberam uma promoção. Eles receberam o favor de Deus quando receberam as suas esposas, né? Olha, a pastora Carla escreveu aí, creio que ela era comprometida com tudo, principalmente sua família. Eu também creio assim, pastora. Eu também enxergo isso, porque é impossível ser comprometido com as coisas de Deus e negligenciar a nossa casa, negligenciar os nossos filhos, nosso esposo, não é? Porque nós que andamos com Deus, que andamos com Jesus, nós o amamos acima de todas as coisas e Jesus nos ensina também a amar o outro, não é? Na mesma proporção, do mesmo modo. Perdão, irmãos. Então, uma coisa casa com a outra. Você ama Deus, você vai amar o próximo, você vai amar os seus familiares, vai amar os seus amigos, né? Vai amar as pessoas que estão aí andando com você. Em 1 Coríntios capítulo 7, 33 e 34, diz assim, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem se preocupam com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. A casada, porém, preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o marido. Então, o que a Bíblia diz sobre a mulher casada? Ela diz sobre a mulher e o homem, né, casado. Ela diz que os casados devem se preocupar em como agradar o seu cônjuge, em como agradar o seu esposo. Então, a partir do momento que você recebeu essa promoção de ser casado, de ser casada, você tem sobre você essa responsabilidade em buscar a maneira de agradar o seu cônjuge. Porque se papai quisesse que você ficasse solteiro, ele não te daria um cônjuge. Você nem teria desejo de ter alguém. Você estaria se dedicando somente ao Senhor e isso para você estava tudo bem. Mas se Deus te deu um esposo, te deu uma esposa, é porque Ele quer que você cuide dessa pessoa. É porque Ele quer que você segure esse prato aí com sabedoria e que você valorize o que Ele te deu, que você honre o que Ele te deu, seja sua esposa ou seu esposo, não é? Olha, Lidiane, paz do Senhor, querida. Ela era uma mulher forte, corajosa, valente, me lembra muito minha pastora Maria. Isso mesmo, eu sei de quem você está falando e é verdade, concordo com você, viu? Então, muitas vezes você se converteu, a sua casa se converteu, seu esposo, e aí você entrou aí, né, no ministério, né? E muitas vezes tem gente que confunde, pensa, né, que a igreja, ela tá no segundo lugar de prioridade. E não é verdade, gente. Primeiro lugar é Jesus. Segundo lugar é o seu casamento, é a sua família, não é? A igreja vem depois, né? Então se dedique à sua casa, se preocupe em como agradar o seu esposo, como agradar a sua esposa, porque você fazendo isso, você está honrando a Deus. Né? Marido e mulher é uma só carne. Se você cuida bem da sua mulher, se você cuida bem do seu esposo, você está cuidando de você mesmo. Se você é gentil com ele, se você é gentil com ela, você está fazendo isso em seu próprio favor. Você está sendo abençoado, você está sendo abençoada. Então, esse é um dos pontos que a Bíblia diz sobre a mulher casada, sobre o homem casado, né? Que nós devemos estar ocupados em cuidar do nosso cônjuge, da nossa esposa, do nosso esposo. E Débora, eu entendo que Débora sabia dessa posição, sabia dessa responsabilidade. Esses são princípios bíblicos, mas Deus tinha algo especial para esse casal, para Débora e Lapidote. Eu aposto que nunca mais você vai esquecer o nome do marido da Débora. Lapidote, é um nome diferente, né? Esse casal, eles eram muito diferentes do contexto da época em que os homens tinham o lugar de liderança em todos os momentos. Deus faz algo novo, Ele desperta uma mulher, unge essa mulher para que ela fosse uma libertadora da nação, uma profetisa, que é alguém que ouve a Deus e compartilha com os homens aquilo que Deus falou. Sabe, queridos, eu também entendo que Deus estava dando uma mensagem para Israel.
Quando Deus levanta Débora como uma juíza, como uma líder, uma mulher de influência sobre a nação, Ele está mostrando também que Ele faz como Ele quer, quando Ele quer e do modo que Ele quiser fazer. Ele levanta quem Ele quiser. Deus não está preso a preconceitos. Deus não está preso à caixinha da nossa mente, do nosso modo de entender. Deus faz uma coisa totalmente diferente. Levanta uma mulher para julgar a nação. As pessoas procuravam Débora. Débora não precisava sair de porta em porta procurando quem precisava de ajuda. As pessoas procuravam ela e as pessoas enxergavam nela a graça de Deus. Os conselhos de Débora mudou as situações na vida das pessoas e ela foi sendo reconhecida como uma mulher que era guiada por Deus. E não é diferente das nossas vidas, não é diferente da maneira. Eu entendo que Deus age desse modo ainda hoje. Não é? Quando Ele quer nos levantar. Nós não precisamos sair por aí atrás de ministério, atrás de trabalho, atrás de gente que reconheça quem nós somos em Deus. De maneira nenhuma. É Deus quem traz as pessoas até nós. É Deus quem envia as pessoas para buscar de nós uma ajuda, um conselho, uma oração, uma palavra. Não é? Quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós nos dedicamos, somos comprometidos com Ele, o fruto, irmãos, vai ser natural, vai gerar em nós, vai fluir de nós os frutos. Então, nós não precisamos sair por aí atrás de nada. É Deus quem traz para nós as pessoas que precisam. Não sei nem por que eu estou falando isso assim agora, mas Deus sabe. Lapidote era um homem temente a Deus. Ele reconhecia em sua esposa as direções de Deus. Eles formaram uma equipe focada em alcançar o propósito de Deus, em alcançar a missão. O comprometimento de Débora é admirável, mas a atitude de Lapidote também é surpreendente. Um homem que entendeu seu lugar em Deus, o seu chamado, não se sentiu diminuído nem desonrado, porque a sua esposa era uma mulher de influência na nação. Gente, pensa no coração desse homem. Não é admirável? Um homem entender que Deus levantou a sua esposa para cumprir uma missão e ele honrar isso, respeitar isso, não ser um bloqueio, não ser uma pedra de tropeço na vida dessa mulher. Fala a verdade, gente, um homem muito especial, um homem maduro, um homem que temia a Deus, porque o temor do Senhor, ele é fundamento para todas as coisas. E Lapidote, ele era temente a Deus. Saber compreender o chamado do outro é algo maravilhoso. Apoiar, compreender, estar presente é fundamental. Não é? Mesmo quando não é você que está fazendo, mas você está ali, você é presente, você está apoiando, você está compreendendo, honrando. Gente, isso é tudo que nós precisamos. Apoio, compreensão, não é? A presença. Olha, eu não sei fazer isso, mas eu vou com você. Você faz lá e eu vou estar lá com você. Estou lá na intercessão, estou lá te abençoando, te honrando. Então isso é algo fundamental. Eu vivo isso, eu sei de várias pessoas que estão aqui na live que vivem isso também, né? Até o nosso apóstolo aí, né, que é um testemunho vivo disso tudo que eu estou falando aqui, né? Porque eu vejo isso na vida deles, né? Os meus pastores. Então você vê que Lapidote e Débora, os dois são excelentes. Né? Deus levanta uma mulher. Mulher, normalmente na Bíblia, é sinônimo de vulnerabilidade, é sinônimo de fraqueza, porque as mulheres, elas são o vaso mais frágil, como Paulo diz. É sinônimo de fragilidade. Mas quando Deus está conosco, não há vulnerabilidade, não há fragilidade, não há fraqueza, porque Ele é quem governa, é Ele quem reina, é Ele que guia essa mulher e todas as outras mulheres que amam a Deus e são tementes ao Senhor. Então essa vulnerabilidade deixa de existir por causa da presença do Senhor. Deus, de certa forma, está entregando uma mensagem para Israel quando Ele levanta Débora. Olha, Israel, eu levantei uma vulnerável, eu levantei uma esposa
esposa, uma dona de casa, uma mulher, não é? Deus, vou falar assim, esfregando na cara de Israel, que quando ele está no controle, quando ele está no governo, até uma mulher é usada e é bem-sucedida, e a glória de Deus se manifesta naquilo que Deus falou que iria acontecer. Então, ei, mulher, você pode emprestar o seu esposo para Jesus? Como Jesus um dia pediu o barco de Pedro emprestado. É como se Deus falasse para Lapidote: ei, me empresta sua mulher, porque eu quero usá-la numa missão. Você, marido, está pronto para emprestar a sua esposa para Jesus? Usar no ministério, usar onde ele quiser, para cumprir a missão dele? E você, mulher, está pronta para emprestar, né? Muitas vezes seu marido vai estar se dedicando ao ministério, vai precisar fazer algumas viagens, vai ficar tempo fora de casa, muitas vezes ele não vai estar ali com você. E a mesma coisa as mulheres, você está pronto para emprestar seu cônjuge para o Senhor? Pensa nisso, medita nisso. Deus pôde contar com Lapidote, porque Lapidote não foi uma pedra de tropeço para Débora, não foi um impedimento para que a missão de Deus se realizasse através da vida dela. Casamentos imaturos, irmãos, estão cheios dessas coisas, né? De impedimento, de bloqueios, de barreiras, muitas vezes por causa da competição, muitas vezes por causa dos ciúmes, muitas vezes até por causa da inveja. Porque às vezes a gente conversa com algumas mulheres e as situações que elas têm vivido é tão triste. Eu já vi os dois casos, já vi maridos que têm ciúmes da mulher, têm inveja do ministério da mulher, e já vi também mulheres que não permitem que seus maridos prosperem, não permitem que os seus maridos vão em frente no ministério, que eles desempenhem o ministério que Deus confiou a eles por causa de inveja, por causa de competição. Gente, eu não estou falando nenhum absurdo, não é verdade? Eu creio que todos nós aqui já vimos situações assim. Quase não se ouve falar na Bíblia sobre Lapidote, mas a Débora não seria tão bem sucedida se não tivesse o apoio do seu esposo. É tudo mais leve, é tudo melhor quando os nossos esposos nos apoiam, quando as esposas apoiam o marido. Já é tão difícil o ministério, não é verdade? Já é tão desgastante. Se você não tem apoio, vai ser muito difícil você seguir em frente. Vai ser muito complicado. E é tão bom quando a gente tem o apoio, fica mais leve, a gente caminha com mais segurança, não é? A gente faz o que Jesus mandou fazer, sabendo que não estamos sozinhas, que tem uma retaguarda lá, ó, nos sustentando, né? Nos protegendo, levantando escudos de proteção sobre a nossa vida. Então, é fundamental esse apoio, tanto do marido para com a esposa, quanto do esposo para com a esposa, né? Então, ela não teria sido tão bem sucedida se ela não tivesse o apoio do marido dela. Ela era uma mulher muito ativa, ocupada e reconhecida na nação. Isso poderia gerar insegurança em um casamento imaturo, mas com esse casal não foi assim. Não foi desse jeito. Eles, como uma equipe, entenderam a missão e cada um cumpriu o seu papel. O nome dele significa tocha, resplendor, luz, alguém que alimenta e sustenta a chama, né? Lapidote ali, ele tinha sobre si essa graça, né? O seu nome significava tocha, mas as tochas se apagam, gente. O fogo pode apagar, mas eu creio que esse homem, pelo amor e temor que ele tinha de Deus, a sua tocha se mantinha acesa. Constantemente ele podia iluminar a sua esposa para que ela cumprisse o seu papel, para que ela cumprisse a missão que Deus entregou a ela. E é exatamente isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós devemos iluminar o caminho do outro, porque Jesus é a luz do mundo, Jesus é a nossa luz. Então, Jesus estando em nós, nós podemos iluminar o caminho do outro. Vai, eu te abençoo. Vai, em nome de Jesus, seja usado por Deus ali, interceda pelo seu cônjuge, cubra ele de orações, intercessões e dê apoio. Compreenda o momento que ele está vivendo, compreenda o peso da responsabilidade que ele tem carregado com a missão que Deus entregou a ele ou entregou a ela. E eu vejo que esse casal, ele tem muito a nos ensinar. Nós temos tantos modelos de casamento
E esse é um modelo bem fora da caixinha, mas com muita coisa para nos ensinar. Ele não tinha ciúmes dela, não disputava espaço, pelo contrário, dava suporte, segurança e estabilidade para que ela cumprisse a missão. Que bom quando a gente sai, não é, para cumprir uma missão e a gente tem alguém estável que está nos protegendo, que está nos guardando, que está intercedendo por nós. Então era isso que havia nesse casamento. Muitas vezes um casamento forte é aquele em que um está na linha de frente da batalha e o outro está sustentando as bases. Precisa ter alguém que sustente as bases. Precisa ter alguém que cubra os fundamentos. Se você discerne que Deus está levantando o seu esposo para uma missão, se prepare para estar cobrindo a base. Se prepare para dar o sustento que ele vai precisar. Se você percebe que Deus está levantando a sua esposa, se prepare para sustentar a base, para cobrir os fundamentos, para sustentar essa pessoa que Deus está levantando. Alguns pontos importantes a considerar. Um casamento saudável não tem competição, tem complementaridade. Nós nos completamos. Nós podemos ser muito diferentes um do outro e isso não é um problema. Ser diferente não é um problema, é bênção, porque nós nos unimos, nos completamos e fazemos a obra e cumprimos a missão que Deus confiou a nós. Todo casal tem uma missão. Sua primeira missão, gente, é a sua casa, sua família, seus filhos. Se Deus deu filhos a vocês, essa é a sua primeira missão, não é? Ela tinha uma missão externa, pública. Ele tinha uma missão interna. Cada um fazia sua parte e juntos eles construíram estabilidade para a nação de Israel. Gente, o marido deixou essa mulher ir para a guerra com o chefe do exército. Olha que coisa fora, né, da caixinha, daquela realidade, daquele contexto. O seu papel não é competir, é completar. Não existe ministério do eu, mas existe o ministério do nosso. É tudo nosso. Não é? Se ele é bem sucedido no ministério, você, mulher, também é. Se a mulher está sendo bem sucedida no ministério, o marido também é. Nós somos uma só carne. É tudo nosso. Nós precisamos discernir. É tempo de dar o apoio? Eu vou dar o apoio, eu vou iluminar, eu vou buscar de Deus luz para lançar sobre a vida dele, para que ele possa prosperar, para que ele possa ser bem sucedido, para que a missão que Deus deu a ele seja bem sucedida. Uma perguntinha para você pensar. Você apoia ou concorre com o propósito do seu cônjuge? Pensa aí. Em que lugar você está? Segundo ponto, Lapidote nos ensina sobre segurança emocional no casamento. Ele não se sentia ameaçado pelo destaque da sua esposa. Isso mostra o quê? Segurança, maturidade e humildade. Humildade. Um homem extremamente humilde entendeu o chamado da sua esposa, não se sentia ameaçado porque entendia quem ele era. Muitas das nossas inseguranças, irmãs e irmãos, está fundamentada em nós não entendermos quem nós somos. Nós nos sentimos ameaçados por causa de outros porque nós não entendemos quem nós somos. Sabe? Mas isso não acontecia no casamento de Lapidote e de Débora. Se você se sente ameaçado com a posição do seu cônjuge, em quem ele é em Deus, na missão que Deus confiou a ele, queridos, busca ajuda. Vai buscar ajuda de Deus, vai buscar ajuda em pessoas que pode derramar sobre você a cura para os seus sentimentos, para as suas emoções. Por quê? Porque Deus tem uma missão e Deus sabe o que está fazendo. Se é Ele que Deus está levantando agora, que Deus use Ele poderosamente. Se é ela, que Deus use ela. Eu estou aqui no meu lugar de unção. Eu sei quem eu sei que eu sou filha de Deus, eu sei que meu marido me ama. Nós estamos juntos em tudo, o tempo todo, eu estou apoiando. Eu também tenho o mesmo valor do que ele que está indo para a batalha ou ela. Não tem diferença, é tudo nosso.
Casamentos são destruídos quando um precisa diminuir o outro para se sentir forte. Tem gente que se apoia, se fortalece na fraqueza do outro, em diminuir o outro. Gente, isso não é isso que a Bíblia diz, não é isso que o Senhor quer para nós. Né? Nós devemos tratar uns aos outros com honra, com respeito. A verdadeira força é celebrar a graça que Deus deu ao outro, é celebrar com ele, se alegrar porque ele está sendo bem-sucedido ou ela está sendo bem-sucedida, porque a missão está sendo cumprida, a missão é de Deus, a missão é do reino. E se Deus levantou ele ou ela, glória a Deus por isso. Outro ponto, aprendemos com Débora sobre honra dentro da missão. Olha só, aprendemos com Débora sobre honra dentro da missão. Mesmo sendo juíza, ela é apresentada como uma esposa, a esposa de Lapidote. Isso mostra que ela não perdeu a identidade familiar e sua autoridade espiritual não anulou a submissão bíblica e respeito conjugal. Isso mesmo, olha aí, o pastor Djalma escreveu. Minha senha de celular é aberta para ela, isso mesmo. Transparência, né? Transparência no relacionamento conjugal. Por quê? Gente, a pessoa que mais te conhece é seu cônjuge. Deveria ser, né? Se não te conhece, alguma coisa tá meio fora aí. E aí, conhece em tantos aspectos, tem transparência em tantos outros aspectos, mas do celular não. Alguma coisa tá estranha, né? Então, você percebe o quê? Que a Débora, apesar de toda essa influência que ela tinha sobre a nação, sobre as pessoas que procuravam ela sabia do seu lugar de unção dentro da sua casa, né? Da honra que ela deveria dar ao seu esposo, do respeito que ela deveria dar a ele. Então, a autoridade espiritual dela lá fora não anulou a sua submissão bíblica e respeito conjugal. Você entender esses papéis, qual é o seu lugar, é fundamental dentro do casamento. E principalmente quando Deus tem uma missão na sua vida. Você entender que em nenhum momento Deus mandou você abandonar a sua casa, seus filhos, seu esposo. Você vai buscar em Deus sabedoria e graça para equilibrar todos esses pratos, todas essas situações. Ministérios crescem quando há honra dentro de casa. A autoridade fora não anula a aliança de dentro. Pelo contrário, a aliança de dentro aponta para uma autoridade maior fora da casa. Porque quando você tem apoio dentro de casa, você vai para a missão com segurança, você vai para a missão sabendo que não está sozinho, que tem um sustento, que tem pessoas ali te sustentando, te dando apoio e compreensão para cumprir a missão que Deus falou com você. Gente, é meio questionador, meio duvidoso quando você vê uma pessoa fluindo lá fora e a sua casa está em desordem. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu não estou falando de casa perfeita. Não estou falando de casamento perfeito. Eu estou falando de pessoas que não são perfeitas, mas sabem o seu lugar de unção, entendem o seu posicionamento, entendem os seus papéis e tá cumprindo tudo o que precisa cumprir na total dependência de Deus, mas com o apoio do seu cônjuge. Eu sei que é um assunto difícil, né? Mas nós fomos chamados, estamos sendo construídos. Nossa vida pessoal está sendo construída, nosso casamento está sendo construído. E nessa construção é fundamental que a sua casa esteja em ordem, que a sua casa seja uma casa equilibrada e que ela aponte você para o destino profético também que você tem. Então, é uma construção, dá trabalho, gente. Ser casado, edificar uma casa dá trabalho, mas não estamos sozinhos nessa construção. Uma perguntinha para você pensar. O que precisa ser ajustado para que vocês dois funcionem mais como equipe e menos como dois indivíduos? Né? Numa das lives aí atrás eu falei, né, que no começo do casamento a impressão que eu tenho
tanto da minha vida, que eu lembro do começo do meu casamento, e quando estou também conversando com algumas pessoas, ainda é muito evidente a individualidade de cada um no início do casamento. Mas com o passar dos anos, eles vão se misturando, ao ponto de você já não conseguir mais ver o indivíduo, você vê os dois. E os dois se enxergam assim também, juntos e misturados, né? Então, o que precisa ser ajustado para que vocês dois funcionem mais como equipe e menos como dois indivíduos? Pastor Décio, bom dia, paz do Senhor. Meu Deus, a live dos pastores, meus amigos pastores, tudo aqui. Gente do céu, falar para pastor não é fácil não, hein? Que Deus me dê graça. Outro ponto e o último para a gente estar encerrando é: liderança feminina não destrói o casamento. Quem pensava assim está enganado. Eu sei que vocês não pensavam assim, nunca pensaram. O que destrói o casamento é o orgulho. É o orgulho. Glória a Deus, pastor Décio. Débora liderava Israel. Lapidote liderava a sua casa. Quando eu falo de liderar a sua casa, gente, você imagina... eu entendo que a influência do pai, do homem dentro da casa, ela é fundamental. Ela é poderosa na vida dos filhos. E eu entendo que nessa liderança da casa, Lapidote entendia o seu lugar, entendia o seu papel e executava isso com graça, com sabedoria. Não havia disputa de poder, porque havia clareza nos papéis. E é isso que tem que acontecer entre nós, irmãos. Não pode ter disputa de poder, nem dentro de casa, nem fora de casa, nem em lugar nenhum. Nós precisamos entender com clareza os nossos papéis. Eu preciso entender o meu e preciso também compreender o do meu esposo, assim como ele precisa entender o meu papel e compreender o dele mesmo. Muitas vezes o que falta em nós é essas compreensões e essa clareza. E aí o que acontece? Nós nos perdemos no relacionamento quando isso não está claro para nós, quando nós não entendemos a nossa missão, quando não entendemos para que Deus chamou o outro. Se eu entendo para que Deus chamou meu esposo, eu posso dar o apoio que ele precisa, eu posso ser compreensiva naquilo que ele vai fazer. Então, muitas vezes nós precisamos parar e fazer essas perguntas para o Espírito Santo e pedir para ele nos dar a resposta, para ele nos mostrar qual é o meu papel. Na missão do meu esposo, qual é o meu lugar? Como eu devo apoiá-lo? No que ele precisa da minha compreensão? Isso é humildade, gente. Porque o que destrói o casamento é o orgulho. Ele é um dos destruidores do casamento. A humildade, ela é oposta ao orgulho. A humildade honra o outro, entende a posição e o lugar do outro e honra e apoia. O casal precisa entender, honrar e respeitar o que cada um carrega. Quando o homem ocupa o seu espaço com amor, a mulher floresce com liberdade. Olha só, é o Salmo 128, né? Pensa bem, você entender o que a sua mulher carrega é maravilhoso, porque você vai poder honrar, você vai poder respeitar o que ela carrega, você vai poder apoiar, e é isso que nós precisamos. Todos nós precisamos de apoio ministerial, em todas as áreas, em todos os aspectos. Eu quero ler o Salmo 128 aqui com você. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Olha só, né? Quando o marido entende o que a sua mulher carrega, honra, respeita, apoia, essa mulher vai produzir muito para a glória de Deus. E o oposto também acontece. Quando você entende o que o seu marido carrega e apoia, e compreende, e abençoa, e intercede, ele vai dar muito fruto. O salmo aqui está falando do homem, da mulher que teme a Deus, que ama a Deus. Ela será honrada, ele será honrado
com a sua casa sendo próspera e abençoada, e a sua mulher florescerá. Florescerá para quê, gente? Só para ficar... Florescerá como uma flor, será linda, linda a beleza da minha esposa. É só isso? Não. Florescerá nos dons, nos talentos que Deus chamou ela para executar, na missão que Deus confiou a ela. Essa bênção é resposta do temor que o homem e a mulher têm de Deus. Então, quando o casal entende o que o outro carrega, ele vai poder honrar e abençoar. Isso é importantíssimo, irmãos. Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar o que Deus tem de bom na vida do outro. E aí nós desprezamos, nós desonramos, nós humilhamos, nós não apoiamos. A pessoa tem algo a fazer, sente no coração que Deus está chamando para fazer alguma coisa, nós começamos a ser nós puxamos o freio, né? Não deixamos a pessoa ir, não deixamos a pessoa seguir em frente. Nós estamos impedindo quem? Só o nosso cônjuge? Ou nós estamos impedindo o reino de prosperar? Nós estamos impedindo que a vontade de Deus se cumpra. Nós estamos sendo uma barreira para Deus. Estamos sendo um problema para o reino. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não é? Deus nos chamou para ser abençoador, para apoiar, para honrar. Se Ele chamou a gente até para fazer isso com os de fora, quanto mais os da casa, não é mesmo? Um casamento forte não é aquele em que os dois fazem a mesma coisa, mas aquele em que cada um faz o que foi chamado para fazer. Aqui no caso de Lapidote e Débora, nós entendemos que Deus chamou Débora para uma missão de ser uma líder em Israel, uma profetisa, uma juíza. Não foi Lapidote que foi chamado para esse lugar, foi a Débora. Então, muitas vezes, o modelo não é os dois fazerem a mesma coisa. Mesmo que o outro esteja fazendo uma coisa diferente, você precisa buscar de Deus. Qual é o seu lugar nesse relacionamento? O que o Senhor espera de você? Já que a sua esposa é uma líder, ou então o seu esposo é um líder, qual é a sua posição? Qual é o seu lugar? O que Deus espera de você? Enquanto Débora iluminava a nação com sua sabedoria, amor e dedicação, Lapidote iluminava sua esposa com sua compreensão e honra ao chamado dela. Então, olha só, um casal, eu gosto de chamar eles o casal fora da caixinha, porque eles são muito diferentes. É muito diferente Deus levantar uma mulher aqui nesse contexto. Nos nossos dias, isso é até comum para nós, né? Nós temos aqui mesmo na live várias líderes, várias mulheres que têm sido chamadas por Deus para estar num lugar de influência. Mas naquela época, gente, isso não era comum. Isso não era normal, era sobrenatural mesmo. Deus ter feito dessa maneira. Mas eu vejo a bondade de Deus em deixar essa história registrada nas Escrituras para mim e para você, para nós, nesse tempo, aprendermos com esse casal que essa diferença, esse lugar de unção que Deus deu para Débora não foi um problema para Lapidote. Pelo contrário, esse casal soube lidar com essa diferença de uma maneira muito graciosa, onde o nome de Deus pôde ser honrado, onde a vida de Débora, a missão que Deus confiou a ela, pôde ser executada em paz, com apoio, com segurança, com estabilidade. Gente, é isso que nós precisamos promover um ao outro aí no nosso casamento. Apoio, estabilidade, compreensão, amor, sustento. É isso que Deus quer que a gente libere sobre a vida do outro. Então, queridos, uma última pergunta para você. Há espaço para o outro brilhar sem que você se sinta ameaçado ou ameaçada? Pensa nisso. Há espaço para o seu cônjuge brilhar sem você se sentir ameaçado ou ameaçada? É uma coisa a se pensar, né? Então pensa nisso. Fale com o Senhor sobre isso. Ore. Entenda o que Deus está fazendo na sua casa, no seu relacionamento conjugal. E ocupe o seu lugar. Ocupe a sua posição com alegria, com graça, com amor. Porque Deus, Ele sabe honrar, irmãos. Ele sabe honrar o seu lugar. Mesmo que você esteja na retaguarda,
você não apareça, como Lapidote quase não aparece. Mas a influência desse homem sobre a sua esposa foi tão poderosa que ela pôde executar a missão com uma liberdade, com uma plenitude linda e pôde celebrar a vitória em todos esses contextos aqui em que ela esteve inserida, né? Porque olha, era juíza, se sentava embaixo da tamareira e as pessoas vinham. Você imagina, talvez essa mulher ficasse o dia inteiro ali, ouvindo as pessoas, liberando ali as direções, as orientações que Deus dava. Aí num período ela é chamada para ir para a guerra junto com o chefe do exército. Ela vai, ela profetiza e aquilo que profetiza se cumpre exatamente como ela falou. E o Lapidote, onde ele estava? Cumprindo o papel dele, apoiando, compreendendo, abençoando, intercedendo, honrando. Fala a verdade, gente. É um casal exemplar. Eu fiquei muito feliz quando... Foi o primeiro casal que veio à minha mente quando eu pensei em fazer essa série Casais da Bíblia. Foi o primeiro casal que eu pensei, falei, nossa, tão desafiador o casamento deles, tão fora da caixinha. E é isso mesmo, irmãos. Existem vários modelos de casamento. Muitos conflitos acontecem nos casamentos porque nós queremos ser igual a todo mundo. Nós queremos ser aquele casamento tem o mesmo padrão, todo mundo igual. E às vezes não é para isso que papai nos chamou. Às vezes ele nos chamou para uma pegada um pouquinho diferente, um modelo diferente, mas tudo depende de como a gente lida com isso, como a gente lida com as diferenças. Nós somos humildes o suficiente para entender que Deus está levantando o nosso cônjuge, nós estamos prontas para iluminar eles, para que eles alcancem a missão, ou o oposto. Você, marido, está pronto para iluminar a vida da sua esposa para que ela alcance a missão, não é? Então, assim, recebe essa palavra aí no seu coração, né? Que você possa, né, ser direcionado pelo Espírito Santo dentro desses aspectos, né? E talvez se você está aí lutando para que seu casamento seja o casamento igual de todo mundo, um padrão, onde é o marido quem faz tudo, onde ele lidera, e glória a Deus por isso. Se foi para isso que Deus chamou ele, amém, vamos apoiar. Mas se Deus está fazendo de um jeito diferente, tenta entender o que Deus está fazendo e se submeter à vontade dele. Se submeter, se o seu lugar é um lugar de sustento, lá escondido, não tem problema, você tem tanto valor quanto o seu cônjuge que está lá na frente, que está lá exercendo um lugar de influência, não é? Nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus e se submeter a ela, né? Em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Eu quero orar por você agora e nós vamos estar encerrando. Não esquece de curtir a live, né? Quando eu postar aí, de compartilhar para os seus amigos, suas amigas. Envia aí, fica lá no perfil deles. Quando eles puderem assistir, eles assistem, tá bom? Semana que vem não sei se vou conseguir fazer a live, vou estar fazendo um procedimento cirúrgico aí, uma coisa simples, mas não sei se vou estar bem para fazer. Se eu estiver bem, eu venho fazer. Se não tiver, só na outra semana, tá bom? Então, se você não vê a live aí, você já sabe que é por causa disso. Eu quero orar e quero te abençoar e depois já vou encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade, Senhor, de falar desse casal tão lindo, Senhor, uma história tão linda. E quando a gente medita mais profundamente, Senhor, em como eles lidaram com esse casamento fora do padrão que a gente conhece, Senhor, que a gente está acostumado a ouvir, Senhor, isso traz uma alegria ao nosso coração, porque é a sua graça, a sua criatividade em fazer coisas tão diferentes, em fazer, Senhor, uma família com uma direção diferenciada das outras. E tudo bem se as coisas são diferentes, tudo bem se Deus está levantando algumas mulheres, tudo bem se são os homens que estão sendo levantados, tudo é para a honra e glória do Senhor, tudo é para o teu louvor, Senhor. O que nós queremos é estar exatamente no lugar de unção que o Senhor tem para nós, compreendendo os nossos papéis, nos submetendo à tua vontade, abençoando, apoiando, honrando o outro, Senhor. Isso é que importa.
porta. É esse lugar, Senhor, que nós queremos, entendendo quem nós somos em Ti e o que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu peço nesta manhã que o Senhor alcance os casamentos, que o Senhor traga luz e revelação. Se há, Senhor, entre nós, ou alguém que vai estar assistindo essa live, que está acontecendo os conflitos dentro do casamento, porque eles não estão conseguindo compreender o lugar de cada um, o papel de cada um. Que o Senhor traga luz através dessa live, que o Senhor traga direções, orientações, Pai. Que haja entre os casais um coração quebrantado, contrito, humilde, para entender as tuas direções, Senhor, obedecer os teus comandos, que nós venhamos saber quando o Senhor quer usar o outro. O nosso lugar é o do apoio, da compreensão, Pai. Tira do nosso meio toda a competição, tira do nosso meio, Senhor, toda a inveja, todos os ciúmes, tira do meio dos casamentos, Senhor, as comparações, que nós venhamos nos honrar uns aos outros, respeitando um ao outro, dentro daquilo que o Senhor tem chamado, dentro daquilo que cada um carrega, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os casamentos dos meus irmãos, abençoa cada casa, cada família, Senhor. Que tudo, Senhor, que eles estão construindo seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor seja exaltado dentro desses casamentos, dentro dessas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Toda a glória seja dada a Jesus. Ele é digno de receber todo o louvor, toda a adoração. Deus te abençoe. Bom final de semana. E Deus abençoe a sua casa aí, em nome de Jesus. Amém. A paz, gente.